Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonis Carlos e vim trazer para vocês uma pequena videoaula para todos os colaboradores e multiplicadores da Goodman, que vocês possam ter uma noção básica das definições sobre os NRs, as normas regulamentadoras, tá? Dentro das atividades ocupacionais de vocês. Tá bom? Então vamos começar a exploração. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a NR15. NR15 que vai estar regulamentando as atividades ocupacionais em ambientes insalubres. Então aqui é o nosso primeiro tópico. Talvez não dê para vocês enxergarem muito bem o quadro, porém eu vou estar lendo passo a passo e vou estar explicando passo a passo os tópicos que eu coloquei aqui. Mas para que eu possa me guiar mesmo, tá bom? Vocês atentem para o áudio de vocês, deixando sempre um volume bom. Vocês podem acompanhar apenas pelo áudio, a compreensão também vai ficar boa, certo? Bem, primeiramente vamos entender o que é um ambiente insalubre. O ambiente insalubre ele apresenta agentes físicos, químicos e biológicos que possam vir em níveis acima do tolerável vir prejudicar a saúde do trabalhador em seu dia a dia. No caso, suas atividades laborais, elas muitas vezes estão permeadas, estão imersas em ambientes que apresentam algum agente nocivo à sua saúde. Ok? O que me lembra de salientar a diferença de um ambiente com periculosidade. A periculosidade ela vem com um risco de acidente em um grau máximo, médio. Ok? Essa periculosidade ela normalmente está mais voltada à área de elétricas e também em ambientes com riscos de explosão e inflamáveis, certo? Mas é diferente de um ambiente insalubre, o qual irá causar uma doença ou algum incômodo a curto e a longo prazo no colaborador. Ok? Eu destaquei aqui os gases como um agente químico. Gases porque dentro do setor que vocês irão atuar atualmente está vinculado aos gases naturais, ao armazenamento, ao processamento desses gases. Então, para entendermos um ambiente insalubre através dos agentes nocivos, que são os gases, eu descrevi aqui para vocês que o importante de se entender desses gases naturais nesse ambiente é saber que ele possui um ponto de fogo para que a ignição do fogo ou da explosão aconteça. Então, os gases tóxicos, químicos, ou eles naturais, quase todos são inflamáveis e explosivos. Por possuírem um ponto de fogo entre 30 a 93,3 graus Celsius. Ou seja, o ponto de fogo, o qual ele irá começar a pegar fogo, explodir esse gás, ele muitas vezes é menor do que 100 graus Celsius. O risco de um colaborador exercer uma força sobre uma ferramenta, o qual deixe cair, ou apenas uma ponta de cigarro, seria o suficiente
para gerar mais de 100 graus Celsius, até mesmo uma fagulha poderia atingir o ponto de fogo de gases como propano, butano ou metano. Esses gases compõem o gás de cozinha, o famoso gás de cozinha, o GLP, o gás líquido de petróleo. Certo? Nós temos ambientes nocivos à saúde quando também encontramos o asbesto. O asbesto, aqui, no segundo tópico, ele é o famoso amianto. O amianto que nada mais é do que a poeira, o pó. Pequenas partículas de sólidos, normalmente sólidos minerais, certo? Poeiras minerais. O amianto é muito comum por ter causado muita doença, já que estava presente naquelas telhas brasilites. Tá? E ele soltava aquela poeirinha que era nociva à saúde, que é nociva à saúde, certo? Então a poeira, de uma forma geral, partículas ppm, partículas por milhões ou partículas por bilhões, ela irá, então, causar a doença do asbesto, que é, na verdade, cicatrizes pulmonar, onde você irá começar a contrair uma doença crônica. Uma doença crônica respiratória é quando essa já está, tende a ficar mais avançada e de difícil tratamento. Um longo período de tratamento. Se enquadra a rinite, a asma, certo? A pneumonia e outras doenças podem ser causadas pelo asbesto. Agentes biológicos, vírus como o coronavírus e bactérias. Bactérias que podem advir até mesmo de animais peçonhentos. Então, é bom salientar, manter a distância de aves, cachorros, gatos, qualquer outro tipo de animal que esteja próximo do seu ambiente de trabalho, que apareça de repentemente. Vocês têm que tomar muito cuidado em manter a distância, certo? Então, agentes químicos, nós vimos gases, asbestos, agentes biológicos, vírus e bactérias. E vamos ver aqui alguns agentes físicos. Agentes físicos que podem ser até mesmo o frio ou o calor. Tá? O frio vai depender muito da região do Brasil que você esteja. E o calor vai estar ligado à ionização do Sol. Ou seja, o calor, as energias advindas do Sol. Esse calor ele pode ser interno ou externo, ou seja, carga solar quando você está em um ambiente fechado ou carga solar quando você está em um ambiente aberto, tornando esse seu trabalho, esse seu ambiente nocivo à sua saúde quando você está exposto demasiado sem nenhuma proteção ao sol, ok? Então, além dos agentes físicos como frio e calor, também temos a umidade. A umidade está caracterizada em uma simples exposição, assim como um espaço confinado. Isso quer dizer que só o fato de você estar em um ambiente úmido já é considerado um ambiente insalubre, sem precisar de medição de limite de tolerância, assim também como o ambiente espaço confinado, onde não irá necessitar da medição desses agentes, apenas pelo fato de você já estar no ambiente fechado, enclausurado, ele já é considerado nocivo à sua saúde, certo? Vamos ver mais um pouco desses agentes químicos quando eu começar a falar sobre a proteção respiratória do PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória da Goodwin. Okay? Vamos entrar um pouco agora na NR6.
ou seja, os requisitos necessários para poder se utilizar o EPI, os motivos e as consequências desse mau uso que podem atingir tanto o funcionário quanto a empresa. Então, a parte do EPI é de extrema importância para que vocês venham exercer as funções de vocês com menor grau de riscos, tá certo? E com basicamente nenhuma exposição a agentes químicos dentro do setor de trabalho de vocês, tá bom? Então, eu coloquei um tópico aqui que fala assim: riscos sem o uso, sem utilizar o EPI. Quais são os riscos se você não utiliza o seu EPI? Né? Então, deve ser sempre permanente. Primeiramente, o EPI, quando é fornecido pelo empregador, que é justamente o papel do empregador é fornecer esse EPI e permitir, através do seu poder, que esse colaborador não entre em serviço sem o EPI, tá certo? É manter sempre esse EPI permanente, onde você, no local do seu trabalho, no momento laboral, você não pode tirar de forma alguma, certo? Nem o capacete, nem a luva e nem a máscara, o purificador de ar, certo? Segundamente, eu venho trazer para vocês a questão de haver auditorias, né? Supervisões dentro do setor de segurança do trabalho e saúde. Pode haver supervisão, auditoria da própria empresa ou mesmo de órgãos competentes, como a NIT e o MTE, que é o Ministério do Trabalho. A NIT é uma inspeção nacional do trabalho, certo? Então, esse órgão aqui, o NIT, junto com o Ministério do Trabalho, eles vão supervisionar, vão fazer auditoria nas empresas para saber se aqueles funcionários estão realmente protegidos dos riscos iminentes dentro desses setores nocivos e até mesmo se vocês estão utilizando corretamente os EPIs, certo? Não continuar o serviço atrasando, então uma das consequências é que vocês acabam utilizando o EPI. Se utilizar o EPI incorretamente, você acaba muitas vezes de atrasando aquele serviço, né? Até mesmo o fato de você não querer usar o EPI também pode trazer algum empecilho na sua execução. E por isso o EPI deve estar muito bem preservado, sem falhas, sem buracos, né? sem brechas, no caso de máscara, de luvas, todos eles devem estar bastante preservados. Isso depende muito de você, colaborador, a preservação desses EPIs, ok? Outra consequência de você não utilizar o EPI é você contrair doenças. Então, doenças ocupacionais, elas muitas vezes são lentas, silenciosas, perigosas, pois você acaba estando a mercê desses agentes químicos, exposto a agentes físicos e acaba contraindo doenças agudas, que muitas vezes não são crônicas, você vai tratar com alguma agilidade, vai se curar rapidamente, mas irá trazer um desconforto e você irá ter que se tratar, fazer exames, né? Então, doenças laborais, elas vêm à exposição constante desse risco, certo? E isso se dá muitas vezes quando você não utiliza o EPI e acaba contraindo essas doenças. O protetor auricular, né, o protetor auditivo, se você usa ele, mas usa incorretamente, o nível de ruído, por exemplo, ele pode aumentar, né? Você pode sentir mais incômodo do que se sentir protegido, certo? Isso se dá em vários outros EPIs, esse incômodo. Luvas folgadas, por exemplo, onde uma luva folgada ele pode trazer uma série de acidentes por você perder o tato das suas mãos. Tá? Então, muito cuidado ao usar suas luvas,
e veja se você realmente está segurando bem os objetos para não deixar nada cair. Ok? Capacete. O capacete sem carneira regulada, sem o jugular, também pode causar, permitir que você se acidente, se cair algum peso na sua cabeça, se você não tiver com a carneira bem ajustada, ele não irá amortecer esse peso. Tá? Então, existem muitos perigos no mau uso desse seu EPI. Certo? A possibilidade de lesões e desenvolver doenças são imensas se você não utiliza corretamente o seu EPI. Um risco mesmo até de morte. Então, o objetivo principal do EPI é proteger o colaborador das condições de trabalho que são nocivas à saúde. Então, continuando, nós vamos ver que para cada substância, para cada agente químico dentro do ambiente insalubre, há uma medição. E essa medição ela tem que ser constante para sabermos se está sendo prejudicial ou não para o colaborador. Tá? Essa medição se dá em limites toleráveis para que o colaborador possa fazer suas funções, a sua atividade laboral, dentro daquele ambiente. Esse limite, essa medição se dá em ppm ou ppb, que são partículas por milhões ou por bilhões no ar desse agente químico. Certo? Então, além do ASBs e dos gases, que a gente pode encontrar esses gases, tanto naturais, mas também tóxicos ou químicos, tá? A gente também pode encontrar grande concentração de outros agentes, tal como vírus e bactérias, que é um agente biológico. O vírus, atualmente, a gente sabe que tem um que está dando bastante trabalho, que é o coronavírus. Né? Com esse, nós devemos ter todas as precauções, tanto com máscaras, purificadores de ar e com toda a higienização. Além disso, armazenamento corretamente dos EPIs e a sua preservação. Essa importância da utilização do EPI, a gente vai eliminar os riscos químicos, físicos e biológicos. Se você não está se protegendo adequadamente, você acaba tendo algum risco com algum desses agentes nocivos, alguma doença ou algum acidente. Ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre o NR20. NR20 que trata sobre inflamáveis e explosivos. Aqui eu destaquei o trecho que mais vai interessar para nós, que é a classe 3 desses agentes inflamáveis e explosivos, que são considerados gases químicos, tóxicos e orgânicos. Há vários aspectos que a gente deve comentar para que vocês tenham uma noção do ambiente que vocês estarão tratando com um certo nível de periculosidade. O gás líquido de petróleo, GLP, ele é um composto orgânico feito com propano, butano e metano, como eu já expliquei. Tá? Ele está considerado na classe 3 de riscos inflamáveis ou explosivos, justamente por ele possuir um ponto de Foucault menor que 90 e até 94 graus Celsius. Tá? Então ele entra em combustão facilmente, certo? Então a gente tem os gases tóxicos também, né, que é o ácido clorídrico, por exemplo, a acetona, tá? A o arsênico, desculpa, a amônia, tá? Todos os gases tóxicos. Quando nós falamos em gases químicos, na verdade, toda substância, todo gás que apresenta um elemento químico, ele é um gás químico. Tá? Ele pode ser um composto, uma mistura composta ou uma mistura simples, certo?
e ele acaba sendo, muitas vezes, inflamáveis a maioria das vezes, certo? Mas eles também podem ser não inflamáveis, tá bom? Mas os orgânicos que interessam a gente, que estão compostos dentro do gás de cozinha, eles têm o seu ponto de fogo que pega fogo facilmente, certo? Aqui eu fiz um triângulozinho, talvez dê para vocês verem, mas aqui é o triângulo do calor, tá? Onde eu estou mostrando aqui que o calor é a ignição para o início do incêndio, certo? Juntamente com o oxigênio necessário para que haja essa combustão. Quando então, em limites máximos, esse gás está dentro do ar, que se mistura com o oxigênio, encontra um calor e acaba explodindo ou inflamando. E a combustão. Então, necessário seria combustível, oxigênio e calor. Certo? Bem, dentro da NR20, nós vamos ver outras recomendações. Tá? Recomendações de seguir atentamente os avisos de segurança. Os avisos de segurança normalmente estão sempre nos locais de armazenamento. Esses avisos devem ser seguidos e vocês devem prestar bastante atenção nos avisos que dizem não fumem, né? Que informam o lugar do armazenamento, tá bom? Além disso, devem ser equipados esses armazenamentos, eu acredito que são os botijões, os cilindros, eles devem ser equipados com válvulas de segurança e conter facilmente o fechamento rápido próximo ao recipiente. Seja no recipiente ou seja em tubulação, deve conter uma válvula de segurança em um ambiente de fácil acesso. Certo? Lembrando que o gás natural ele não é tóxico. Né? Eu expliquei, os gases tóxicos são em outra escala. Né? Mas o gás natural, se ele está no ar, se ele se dissipou no ar, ele vai se dissipar facilmente, rapidamente. Só que se você absorver ele em grande quantidade, você irá sentir náuseas, dor de cabeça e até mesmo desmaios. Tá bom? Então o nível de periculosidade dele é até baixo. Tá? Nós vamos ver também na NR20 uma outra classe desses gases, que é a classe 4, que um deles se divide em sólidos inflamáveis, tá? Que podem entrar em combustões espontâneas. Normalmente esses sólidos são orgânicos, certo? Ou mesmo substâncias que em contato com a água podem soltar algum tipo de gás químico ou tóxico, certo? Deixa eu me ver. Então agora a gente vai entrar no último tópico sobre proteção respiratória, PPRA. PPRA é o Programa de Proteção de Riscos Ambientais. Toda empresa deve ter, junto com o PPR, também é exigido, certo? PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. Tá? Todos esses PP, né, essas siglas, estão vinculados às NRs, às normas regulamentadoras. Ok? Então, é através das normas e da lei que a gente vai criar esses programas de proteção de saúde do trabalho. Tá bom? O programa de proteção respiratória é óbvio
principalmente nos tempos de hoje, né, onde a gente está com esse surto, essa pandemia de um vírus, ou seja, de um risco biológico, né, que é o coronavírus, que se fazem várias recomendações, né, higienização, utilização da máscara, a preservação dessa máscara, o ambiente que você está, a distância recomendada. Né. Todas essas recomendações devem ser lembradas dentro do seu ambiente de trabalho. Ok? Distanciamento, o aperto de mão, contato físico, higienização, tudo isso deve ser bastante lembrado. Tá bom? Então, os agentes químicos podem vir a causar doenças, seja crônicas ou agudas, dentro do nosso sistema respiratório. Eles estão aqui, ó. Eu botei aqui o asbesto, como a gente já viu, que é o famoso pó, poeira, tá? As névoas, né? As névoas são causadas por fatores mecânicos, ou seja, muitas vezes por algum equipamento, por alguma máquina, por algum tipo de jato, né? Os fumos também por algum tipo de equipamento, por algum tipo de jato. Agora, os fumos, a gente tem que lembrar que muitas vezes vem do... Tá? Além dos agentes químicos que vão prejudicar nosso sistema respiratório, nos atentar também ao nível de oxigenação que se encontra no ambiente. Porque se ele é abaixo de 18%, ele está já nocivo à saúde. Né? Se ele está acima também do limite de 20%, ele também já é nocivo à saúde. Tá bom? Então por isso que deve se manter a medição desses agentes dentro do ambiente de trabalho. Tá? Bem, nós vimos alguns agentes químicos aqui quando a gente falou um pouco sobre a NR15. Tá? Mas eu irei explanar um pouco mais para vocês, para que a gente possa estar mais familiarizado. Então, o asbesto, como eu já falei, a poeira, névoas causadas por fatores mecânicos, né, ou seja, por máquinas, muitas vezes por aerodispersantes, ou seja, dispersados no ar, né, em pequenas partículas e gotículas, que muitas vezes elas podem se condensar, soltando gases nocivos à saúde. Tá? Qualquer tipo de substância, até mesmo essas substâncias que nós temos utilizado bastante para a higienização da casa, elas acabam se evaporando no ar, tá? E passam para um processo de condensação, ou seja, da evaporação ele vai virar um gás, tá certo? Por conta da diferença de pressão atmosférica. Né? Até que eu esqueci de comentar isso aqui, que o gás liquefeito de petróleo, ele é líquido, mas ele passa para o estado de gasoso através da condensação, certo? É quando a gente vai estar colocando esta substância em um recipiente enclausurado, fechado, e vamos fazer uma pressão maior nele. Através da pressão ele irá virar um gás. É muito fácil também trazer ele para o líquido, a liquefação, né? Por isso que os gás em tubulações eles são muito comuns hoje em dia. É importante que vocês estejam atentos a essas válvulas de segurança se houver algum tipo de gás em tubulação lá, tá certo? Porque isso é fácil o manuseio, a troca, né, a mudança da substância para outro estado. Tá bom? Então eles podem ter lá, mais comum, em cilindros e em botijões. Tá? Então, dentro da proteção respiratória, ainda vendo os agentes nocivos a nossa respiração, além da falta de oxigenação, a gente vai ter então as névoas e os fumos. Os fumos, eles são advindos de materiais plásticos e metais, ok? É quando você normalmente trabalha com a solda, trabalha lixando alguma coisa, quando você trabalha aquecendo tais materiais ao ponto de fusão, e eles irão soltar partículas, pequenas partículas no ar, partículas por milhões ou por bilhões, que irão entrar pelas suas vias respiratórias, através de suas mucosas. Então é importantíssimo o uso do purificador de ar. Tá? O purificador de ar, na verdade, são máscaras, né?
máscaras como essas que a gente tem utilizado no dia a dia não têm utilidade dentro das fábricas, dentro do processo laboral, dentro das atividades ocupacionais de vocês. Por quê? Porque ela tem uma fina camada só de tecido. Tá? Essa aqui traz fator de proteção menor que 5%. Tá? Essa aqui, então, amigos, colaboradores da Goodman, vamos dar continuidade falando um pouco sobre as doenças respiratórias. A gente viu os agentes químicos de asbestos, névoas, falei um pouco sobre fumos também, que são partículas advindas da fusão do metal com do plástico, né? Os gases que podem ser tóxicos, químicos e até naturais. E todos eles são agentes que podem vir ser absorvidos pela mucosa, muito raramente absorvido pela pele, principalmente esses naturais. Tá? Naturais a gente fala orgânicos, né? Advindos do petróleo. Tá bom? A evaporação também é um fenômeno físico, químico, desculpa, e ele também pode provocar algumas irritações na nossa garganta, também nas nossas vias aéreas. Né? A evaporação de alguns produtos de higiene, por exemplo, que está sendo muito utilizado atualmente, ele pode condensar no ar, como eu já havia dito, e liberar alguns gases nocivos. Por esse motivo, os EPRs eles são de extrema importância, que são os equipamentos de proteções respiratórias. Os EPRs eles vêm em vários modelos e vários tipos de proteções diferentes. Eles podem ser semifaciais ou pode ser facial inteira, protegendo toda a mucosa da parte do rosto central, no caso nariz, bocas e olhos. Tá? Bem, as doenças respiratórias, como eu havia dito no início, elas são causadas então por poeiras minerais, mas também por esses outros agentes, como os gases, que a gente pode encontrar advindos do petróleo, que é o GLP, e também os fumos, que são as partículas por bilhões de metais e plásticos após a fusão. Certo? Bem, a doença que eu quero destacar aqui é a asma ocupacional. A asma ocupacional hoje é um dos maiores vilões para os empregados e empregadores, diminuindo muito a produtividade dos colaboradores. Ele chega a ser um espasmo pulmonar momentâneo, onde a pessoa fica com falta de ar momentânea, e ela é causada muito por partículas pequenas, por partículas normalmente advindas de fumos ou do próprio asbesto. Tá? Então a asma é uma doença que eu quero destacar, que não chega a ser uma doença crônica, mas passa a ser uma doença aguda, prejudicando o dia a dia do trabalhador. Certo? Outra doença que eu já havia falado é a pneumonia alérgica, né? Às vezes você pensa que é apenas uma alergia, mas essa alergia ela acaba evoluindo a uma pneumonia. Então devemos ficar atentos a todo tipo de alergia que você venha a sentir durante a exposição de algum agente que você perceba que esteja sendo nocivo à sua saúde. Certo? Além do mais, podem causar problemas no nosso sistema nervoso, ocasionando muitas vezes a dificuldade no sono, dificuldade para dormir. Muitas vezes o pintor trabalha muito com agentes químicos, ele passa ali o seu dia inalando aquele produto e quando chega em casa para descansar não tem o conforto que desejaria. E às vezes ele não sabe o que aconteceu, mas foi justamente aquela substância que ele inalou, aquele gás tóxico que ele inalou, que acabou prejudicando o seu sono. Ok? Então tem muito a ver com o seu sistema nervoso também. Atinge toda essa parte
de respiração, do sistema nervoso, do sono, do estresse. Tirando que tem outros fatores, como o próprio controle emocional do colaborador. Quando ele está com algum problema pessoal, também irá dificultar muito a sua adaptação em um meio nocivo ou mesmo para usar um equipamento de proteção. Falar dos riscos do equipamento de proteção no mau uso e também quando você não escolhe um equipamento adequado de acordo com a sua saúde, com o seu perfil, até mesmo com o seu perfil físico. Quando a gente fala de máscara e de purificadores de ar, no caso os PFF. PFF, purificadores de filtro facial. Ok? Então a gente vai falar um pouco agora sobre eles. Entender um pouco o tipo de proteção. Tá bom? Então vejamos. Existem algumas estratégias que os empregadores devem tentar colocar na empresa. Essas estratégias passam de uma proteção coletiva, o EPC, né? Equipamentos de proteções coletivas, que vai tentar enclausurar ou até mesmo acabar com aquele agente nocivo ou aquele agente físico, né? Pode ser algum ruído, alguma vibração, certo? Então, o equipamento de proteção respiratória, ele também deve estar vinculado, a ideia de se utilizar esse equipamento deve estar vinculado também à noção dos riscos que o colaborador vai estar exposto de uma forma geral, ou seja, protegendo não só com as máscaras de agentes químicos, mas também contra agentes físicos e biológicos, certo? Utilizando aí protetores auriculares, protetores da visão, de uma forma geral, está incluso dentro dos PPPs, dos PPRs e PPRA, a proteção de uma forma geral do corpo do colaborador, tá bom? Isso através dos EPIs, claro. Mas a proteção respiratória, ela vai se dar exclusivamente através de máscaras de purificadores de filtros faciais. Eles podem ser de várias formas, tá? Eu vou dividir aqui basicamente dois, para que a gente possa entender melhor, que são os semifaciais, ou seja, aonde você vai proteger apenas o nariz e a boca, tá? E eles são feitos de várias formas diferentes, com produtos diferentes, né? No caso, esse material aqui, ele é um material muito simples para ser utilizado em fábricas, para ser utilizado dentro da empresa, certo? Assim também como esse material da máscara cirúrgica. Aqui ele não tem nenhum tipo de fator de proteção comprovado para esses agentes nocivos, nem mesmo em hospitais, né? A máscara ideal, aqui estou comentando, a PFF, ela é feita com um sintético grosso na frente, como esta, e após esse sintético ainda vem uma camada, um forro de proteção com algodão, certo? Mas essa aqui, todo equipamento que seja utilizado dentro das fábricas, dentro do seu ambiente de ocupação, ele deve ser um equipamento com CA, que é o comprovante de permissão, de validade, certo? E com marcas já reconhecidas no mercado. Por exemplo, essa aqui é uma 3M, tá? E aí o fator de proteção de uma semifacial, mesmo sendo uma 3M, não passa de 10, tá? Porque ela é semifacial, certo? Aí, para ter uma proteção melhor, eu teria que escolher um PFF3. Essa aqui é um PFF1, tá bom? Vejamos. O fator de proteção atribuído tem a ver justamente com o limite de tolerância do agente nocivo no ambiente, certo? Então é feito um cálculo, e para todos esses materiais de proteção respiratória já tem
uma tabela específica do próprio fabricante informando o fator de proteção, tá? Mas normalmente o semifacial ele é 10 e o facial inteiro ele chega a 100 fator de proteção, certo? Só que esse nível de porcentagem a gente pode dizer que o semifacial ele protege apenas 5%, onde o facial inteiro irá proteger um pouco mais de 50%. Tá certo? Então a gente tem que estar em um ambiente totalmente ventilado. É importante observarmos esse ambiente, que ele realmente tenha um local de ventilação. Se não houver nenhum local de ventilação, o colaborador é indicado a se avaliar o seu bem-estar e, se necessário, sair algumas vezes para molhar o rosto, tirar a máscara, tá? Porque existem alguns riscos de usar um respirador. Então é importante que você esteja ciente de que aquele respirador não está afetando o seu desempenho dentro do ambiente de trabalho. Alguns sintomas você tem que levar em conta, como dor de cabeça, náuseas, até mesmo um desmaio de repente, tá? Que aí tem muito a ver com o nível de oxigenação. Lembrando, a máscara nunca pode ser utilizada em um ambiente que esteja abaixo do nível recomendado de oxigênio. Não pode estar abaixo de 18%, nem acima dos 21%, que é a composição do ar normal do ambiente. Tá? Então, nunca utilizar uma máscara, por exemplo, PFF, como essa, em um momento de emergência, de urgência. Que, por exemplo, a fábrica que você esteja, ou a indústria, comece a pegar fogo, em um momento de urgência, você queira ajudar ou queira tomar alguma iniciativa com esse tipo de máscara, você vai acabar não colaborando muito e se acidentando, porque não é a máscara ideal para urgência, né? Então, o tipo de máscara ideal para emergências e urgência, a gente vai ter aquela máscara por adução de ar. Adução de ar quer dizer aquela máscara que é fechada e tem um envio de ar, tem um ar mandado para dentro da sua máscara, certo? E você irá poder então utilizar em qualquer tipo de ambiente que esteja sem oxigenação adequada, tá? Mas ambiente sem oxigenação adequada, você não pode utilizar nenhum tipo de máscara, só mesmo a máscara com a adução de ar. Tá? A adução de ar é o ar mandado. Tá ok? Bem, então, purificador de ar normalmente é aquelas máscaras que possuem filtro, tá? Toda máscara adequada para a função laboral, para o trabalho, ela é uma espécie de purificador, porque ela vai justamente reter aquelas partículas e impedir que você absorva um ar contaminado, certo? Mas existem purificadores com filtros. Esses filtros podem ser mecânicos ou podem ser químicos, certo? Veja bem, se você é pedreiro, vai trabalhar numa obra civil, você vai estar exposto a algum tipo de fumos ou partículas volantes, né? Partículas dispersas, que muitas vezes elas podem atingir o seu rosto, o seu olho, tá? Se você não tiver com uma proteção adequada, vai acabar absorvendo aquele agente, levando para dentro do seu corpo, tá? Então, é interessante se utilizar a máscara adequada para cada tipo de função. Não só a máscara, o EPR, mas de uma forma geral todo o EPI, né? O importante de usar, o mais importante no EPI, você usar corretamente, é você saber o momento, a hora certa, qual usar, né, para aquele serviço.
Então, cada tipo de atividade, utilizar o EPI adequado para aquela atividade, né? Para que não haja nenhum tipo de acidente por conta do mau uso do EPI ou do EPR. Bem, o EPR você tem que ter cuidados, tem que observar se está bem vedado no seu rosto, se você não sentir nenhum incômodo, se você não está com dificuldade de respirar, certo? Você não está sentindo dor de cabeça, algum tipo de enjoo, náusea. Todos esses tipos de sintomas são agravantes para que você não consiga, não consiga trabalhar direito. E não é interessante você diminuir sua produtividade por conta de um EPI, né, do EPR no caso. Tá? Então deve-se prestar bastante atenção e se fazer os testes de vedação. Tá bom? Teste de vedação que o próprio usuário pode fazer. Ou seja, observar se está sentindo o cheiro de algum agente, observar se está sentindo um gosto estranho, tá certo? Enfim, os purificadores de ar reutilizáveis, eles são adequados para cada tipo de função, para funções específicas. Tá? O mecânico normalmente usa-se para aquelas pessoas que trabalham com partículas de sólidos, tá certo? E o químico normalmente é utilizado por pessoas que estão em contato com gases e agentes químicos, tá? Como normalmente o pintor ele está em contato ali com uma tinta que pode estar com arsênico, pode estar com amônia, tá? Então normalmente ele utiliza de um respirador de filtro químico. E esses respiradores de filtro mecânico e químico, eles são reutilizáveis, tá? Diferente do PFF, que acaba sendo descartável, tendo um prazo de vida útil, tá bom? Eles acabam tendo que ser trocados, principalmente se ficarem desgastados rapidamente, tá bom? Então você tem que trocar, tá? Acaba sendo descartável. Já os reutilizáveis não, né? Você troca apenas o filtro, certo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um prazer. É... Utilize um fone de ouvido, tá certo? E bons estudos para vocês, ok? Um abraço. Vamos que vamos, Guilherme.